Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre as exceções à vedação ao nepotismo previstas no Decreto Federal 7.203 de 2010. São 4 exceções que estão previstas no Decreto 7.203 de 2010. Eu vou falar sobre o nepotismo como um todo, sobre a questão do nepotismo como um princípio, a vedação ao nepotismo como um princípio, sobre a questão do nepotismo e a nomeação para cargos políticos e a jurisprudência do Supremo, e ao fim e ao cabo falarei das 4 exceções previstas nesse decreto federal. Eu convido você a assistir esse vídeo sobre a vedação ao nepotismo. Primeiramente, o que precisa se dizer sobre o nepotismo é que ele está vedado, a vedação ao nepotismo está prevista na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, como o Supremo teve em mais de uma oportunidade afirmado, essa vedação ela decorre diretamente da Constituição Federal, não depende de lei, não depende de norma, não depende de imposição do Poder Legislativo. O Constituinte já deu o tom ao fixar como diretrizes principiológicas para a administração pública a moralidade, a impessoalidade e a eficiência, especificamente essas 3. É claro que há outros princípios decorrentes da Constituição Federal que influenciam na vedação do nepotismo, mas os 3 mais importantes seriam esses. Então o Supremo, a primeira coisa que você precisa saber, o Supremo tem entendimento vinculante sobre o tema, mas esse tema ele não está esgotado nos termos, cerrado nos termos da súmula vinculante número 13. Um exemplo sobre essa questão, que a vedação ao nepotismo ela é principiológica e não posta ou sobreposta por norma ou súmula vinculante. A súmula vinculante, como lhes disse, ela apenas explicita essa questão, que o próprio Decreto Federal 7.203, no qual estão as exceções, sobre as quais eu falarei mais à frente, ele trata de 2 questões que também estão vedadas ao nepotismo, que seriam basicamente óbvias, mas de uma terceira questão que escapa um pouco à regra que está posta na súmula vinculante número 13, mostrando que a vedação ao nepotismo ela é realmente principiológica, ela pode escapar aos termos. Primeiro, o decreto 7.203, ele diz que também estão vedados, também estão abrangidas pela vedação ao nepotismo, além da nomeação para cargo, as seguintes situações, que são o atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público e o estágio, salvo quando essas 2 contratações forem precedidas de um regular processo seletivo. Então você já vê que não é só a questão do cargo, o estágio, por exemplo, também está abrangido. Mas o decreto vai além, e ele traz uma situação muitíssimo interessante que seria salutar que estivesse realmente fixada para todos os entes federativos, não só para os entes federais. Então o que é que diz a norma? É vedada também a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da administração pública federal, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança, que atue na área responsável pela demanda, ou contratação de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão, de cada entidade. Então veja, não diz respeito a cargo, não diz respeito à função, a estágio, atendimento de necessidade de direito público, nada. Diz respeito à contratação direta sem licitação, prestação de serviço público. E aqui, é claro, o cargo público também é uma prestação de serviço público em tudo personal por quem presta, por uma pessoa, mas aqui trata-se de empresa. E aí você meio que retira o véu da empresa para ver quem são os sócios que movimentam essa empresa, que fazem essa pessoa jurídica ser movimentada, que dirigem essa pessoa jurídica. E se houver qualquer grau de parentesco, não será permitida a contratação direta, ainda que esteja presente legítima e indiscutível norma que autoriza a dispensa de licitação. Então, se houver detentor de cargo, seja ele função comissionada, FC, como chamam, ou então cargo mesmo, DAS, dentro desse setor responsável por contratos, ou alguém que seja hierarquicamente superior, com parentesco com o diretor de pessoa jurídica que for contratada diretamente sem licitação, essa contratação será vedada em virtude da vedação ao nepotismo. Eu passo a analisar a questão dos cargos políticos. De fato, inicialmente o Supremo, nos julgados que lhes apresento, ele parece ter excepcionado a questão dos cargos políticos. E aí eu cito especificamente o recurso extraordinário 579951 e a reclamação 6.650. Contudo, decisões mais recentes, como essa que também lhes mostro, passou a exigir
caso a caso, que seja analisado o qualificativo técnico. Muitos poderiam dizer, a questão do qualificativo técnico está dentro da margem de discricionariedade da autoridade nomeante. Mas, para excepcionar a vedação ao nepotismo, para o cargo político, tem-se exigido a questão do qualificativo técnico. É verdade que o Supremo, lá naqueles julgados que lhes falei, inclusive o ministro Gilmar, no recurso extraordinário 579-951, ele mencionou até o caso da experiência americana do Bob Kennedy, que era irmão do presidente Kennedy, que foi auxiliar direto do presidente Kennedy, mesmo sendo seu irmão. Nessas situações, para cargos políticos, estará aberta a possibilidade de exceção ao nepotismo. Contudo, é preciso que haja uma justificativa excepcional, ou seja, que haja um qualificativo técnico notável, porque seria injusto que você privasse alguém qualificado para o cargo para exercer uma função política só porque é irmão, ou parente, ou primo da autoridade nomeante. Às vezes a pessoa tem que contribuir para o Estado, tem que contribuir para o município, tem que contribuir para o Poder Federal, tem um excepcional qualificativo técnico e, por se tratar de cargo político, a exceção estará aberta. O que não será permitido, e aí foi um entendimento, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, quando vedou a nomeação agora em 2017, recentemente, do filho do prefeito do Rio de Janeiro, é que não haja essa justificativa, esse qualificativo técnico a justificar a exceção à súmula vinculante 13 e mais, a justificar a exceção à vedação ao nepotismo, que está acima, muito acima da súmula vinculante, dos termos da súmula vinculante 13, como nós já dissemos. Então, essa questão do cargo político será analisada caso a caso, ponto a ponto, se há ou não qualificativo técnico a justificar a exceção. E aqui eu passo ao ponto final desse vídeo, que são as 4 exceções contidas no Decreto 7.203 de 2010, Decreto Federal que trata da vedação ao nepotismo. Então, são exceções à vedação ao nepotismo. A primeira, servidores federais, ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como de empregados federais permanentes, inclusive aposentados. Ou seja, se o servidor já é detentor de cargo de provimento efetivo, ou seja, ele já passou por um concurso público, ele já foi aprovado, e aí ele é convidado a ocupar um DS ou um cargo de natureza especial por uma autoridade nomeante ou tendo alguma autoridade hierarquicamente superior que seja seu parente. Estará permitida essa situação, porque ele já está dentro da administração. Ele já ingressou na administração pública por concurso público e, de certo modo, há uma relativização à vedação do nepotismo, porque presume-se que ele já passou por um concurso público e ele tem qualificativo para estar ali. Então essa seria a primeira exceção. A segunda exceção seria a ocupação de cargo em comissão de nível hierarquicamente mais alto. Ou seja, a pessoa é convidada para ocupar um cargo mais alto do que aquele que seu parente ocupa. Então, veja que, na verdade, ele vai ser mais, ou vai ocupar mais, vai ter mais responsabilidade, vai estar numa posição dentro da hierarquia administrativa maior ou acima do parente que ele tem dentro da estrutura administrativa com um cargo ou função de confiança. Então, nesse caso também, na esfera federal estará excepcionada a vedação ao nepotismo. Seria a situação, como ilustra aí o exemplo, João ocupa cargo em comissão DS2 em autarquia A e seu irmão assume posteriormente cargo de DS4 na mesma autarquia. Nessa situação não está caracterizado nepotismo. Esse exemplo é o exemplo dado pela Administração Pública Federal para excepcionar a vedação ao nepotismo, também nesse segundo exemplo. Uma terceira exceção é as nomeações realizadas anteriormente ao vínculo familiar entre o agente público e o nomeado, designado ou contratado. Ou seja, no exemplo dado aqui, João e Maria, ocupantes de cargos de DS 2 e 5, respectivamente, na Fundação A, e se casaram em data posterior à data das nomeações nos cargos comissionados. Ou seja, eles, digamos assim, eles estavam lá, já estavam com cada um com seu cargo, e aí, vamos supor, se conheceram lá, namoraram e etc, e resolveram casar. O casamento posterior à nomeação nos respectivos atos não vai fazer com que haja uma retroação para dizer,
houve nepotismo em relação a esses cônjuges. Olha, o matrimônio é posterior à assunção ao cargo. Então, não há vedação ao nepotismo nessa situação também. E por último, também há exceção à vedação ao nepotismo, a nomeação para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Veja, vamos logo ao exemplo, porque essa situação talvez cause um pouquinho de dúvida. Qual é o exemplo? João, solteiro, assumiu o cargo em comissão de DS4 em 2008 e em 2010 casou-se com Maria, ocupante do mesmo DS4, mesmo nível e no mesmo órgão. Em 2011, João foi exonerado do cargo de DS4 e assumiu o cargo de DS2 no mesmo órgão. Ou seja, nessa situação, João e Maria eles ocupavam o mesmo nível hierárquico num determinado órgão, no mesmo órgão público. E aí eles vêm e se casam depois. Aí já seria a exceção da regra, a exceção terceira. Ou seja, o casamento foi posterior à assunção aos cargos. João ou Maria, mesmo depois de casados, eles podem ser nomeados para cargos no mesmo órgão, da mesma hierarquia, ou seja, DS4, ou inferior, DS3, DS2, DS1, funções comissionadas. Então, nessa situação, para nomeação de cargos de igual nível ou de nível inferior, também não haverá a vedação ao nepotismo por dois motivos, como lhes disse. Tanto porque o casamento, nesse caso do exemplo que lhes dei, foi posterior, ou seja, aquela situação já existia previamente ao matrimônio, tanto porque posteriormente um dos cônjuges foi nomeado para cargo de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, no exemplo que lhes dei, DS4 para DS2. Essa assunção ao DS2 não será nepotismo pelo fato do outro cônjuge ter um DS4, porque antes de ocupar o DS2, ele já ocupava o DS4. E antes de ocupar o DS4 e o cônjuge ocupar o DS4, eles eram solteiros. Então essas foram as considerações que eu tinha sobre o Instituto do Nepotismo, exceções ao nepotismo. Eu espero que você tenha gostado, eu estou à disposição para qualquer dúvida e até o próximo vídeo, até a próxima dica. Muito obrigado pela sua atenção.